Vaqueiros em Brasília. Criadores e animais tomam conta da esplanada em defesa da prática esportiva barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Água mais cara. Reservatórios no limite levam a cobrança de taxa extra em 30 dias. E teto para gastos públicos. O governo e o Congresso se movimentam na tentativa de aprovar a PEC em segundo turno ainda hoje. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. Olha, vaqueiros e criadores de gado fizeram um protesto na esplanada dos ministérios nesta manhã. O grupo defende a prática da vaquejada, proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 1.000 pessoas defenderam o esporte, que faz parte da cultura e da tradição nordestinas. Um protesto em defesa da vaquejada mudou o cenário da esplanada dos ministérios nesta terça-feira. 600 caminhões em volta da área central de Brasília, 1.000 cavalos no canteiro e vaqueiros vindos de todo o país. O objetivo é passar o dia em manifestação em defesa de rodeios e vaquejadas. É que no início deste mês, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei do estado do Ceará que regulamentava a vaquejada. Para os líderes do protesto, a decisão do STF discrimina a prática e vai acabar desempregando 700.000 vaqueiros. A cadeia da vaquejada ela é imensa, imensa. Ela gera em torno de 720 mil empregos, direto e indiretamente. É um negócio incalculável que, infelizmente, os ministros votaram sem ter conhecimento disso e nós estamos aqui em Brasília tentando reverter isso. Para os ministros do Supremo, a prática é considerada maus tratos a animais, entendimento considerado equivocado pelos organizadores do protesto. Nós fizemos regulamentos, regras para proteger o boi, principalmente, o cavalo e o vaqueiro. Hoje em dia, os três estão muito bem protegidos, então a gente pode dizer, realmente hoje existe a vaquejada legal, nós não cometemos maus tratos de forma alguma. A mobilização nacional em apoio à cultura nordestina começou nas primeiras horas desta terça-feira. A previsão é que acabe por volta de 10 horas da noite com shows artísticos. E agora vamos ao vivo para a esplanada dos ministérios com a repórter Daniela Castro. Boa tarde, Dani, já está com a gente aqui. Qual é a programação para hoje à tarde? Boa tarde, Orengo. Olha, daqui a pouco os vaqueiros vão receber uma bênção na Catedral de Brasília. À tarde, um grupo vai ser recebido pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, outro pelo ministro dos Transportes. Também vai ter audiência pública na Câmara dos Deputados e já começaram shows aí de artistas regionais, muito famosos aí na vaquejada, artistas nordestinos. E os shows prometem animar aí, trazer até 15 mil pessoas aqui para a esplanada dos ministérios e os números estão sendo sempre atualizados. Já tem 5 mil pessoas, vaqueiros que vieram do norte e nordeste do país, encararam aí mais de 2.000 quilômetros de distância, 2 dias de viagem e trouxeram as famílias inteiras. Tem muita criança aqui também presente e também 2.000 cavalos. E agora está bem na hora do almoço, então tem muito vaqueiro ali fazendo churrasco, Orengo, e também tem cavalo almoçando, Esses 2.000 cavalos que vieram aí, muitos encararam até 2.500 quilômetros de distância. Então é essa manifestação, em defesa da vaquejada, lembrando que o que ocasionou, motivou essa vinda desses vaqueiros a Brasília neste dia, para ser o dia D, foi o fato de o Supremo Tribunal Federal, no último dia 6, ter considerado inconstitucional uma lei do estado do Ceará que regulamentava a vaquejada como uma atividade esportiva. E todos alegam aqui, Orengo, o seguinte: não há maus tratos para com os animais porque há equipamentos de segurança para evitar que isso aconteça. Voltamos com você. Obrigado, Dani. Continua acompanhando a movimentação na esplanada, hoje muito movimentada, Cláudio Humberto. Essa que é uma tradição lá do Nordeste. É uma tradição, de fato, do Nordeste profundo, Da Bahia para cima, esse esporte é um esporte muito popular. E, de fato, olha, eu não vejo ali maus tratos. Tem muita gente que considera assim. Não vejo maus tratos. Ou, pelo menos, aqueles animais da vaquejada não são tão maltratados ou não serão mais maltratados do que os animais, por exemplo, dos rodeios. Você sabe como é que funciona a questão dos rodeios. Eles amarram uma corda nos testículos do animal e quando o vaqueiro
monta no boi e ele fica saltando para tentar derrubar o animal, ele não faz aquilo porque ele está incomodado com a montaria. O boi salta de dor, porque não aguenta a dor da corda que é amarrada nos seus testículos e envolve a parte traseira do animal. Tanto assim que no rodeio, quando o vaqueiro monta, a primeira coisa que ele faz é colocar o braço para trás para segurar uma corda. É essa corda, quando ele puxa, que esmaga os testículos do animal. E, no entanto, por que é que não se proíbe o rodeio? Porque o rodeio é um negócio bilionário. No Brasil já é um negócio bilionário. Envolve muito dinheiro, muitos interesses e, sobretudo, muitos interesses políticos também, lá, sobretudo, na área no interior de São Paulo. A vaquejada é um esporte para vaqueiros pobres. Você, na esplanada dos ministérios, não vai encontrar outro tipo de gente, a não ser nordestinos com a face, com o rosto marcado por muito trabalho, de sol a sol, que tem muito pouco e talvez nada ou poucos motivos, nenhum motivo para celebrar a vida e para se divertir. E a vaquejada é um desses motivos de, digamos assim, de diversão, de lazer desse pessoal. São 700 mil pessoas que vivem disso. A proposta de emenda à Constituição, que cria um teto para os gastos públicos, deve ser votada em segundo turno hoje. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos. Com os detalhes ao vivo, quem está chegando é Renata Dourado, acompanhando. Será que vai hoje, Renata? Boa tarde. Pelo visto, sim. Viu, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto. Uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. O governo está otimista e não por acaso, né? No primeiro turno, o governo conseguiu aí 366 votos, como você bem falou. Seriam necessários pelo menos 308 votos. Então, foram 366 votos, 111 deputados votaram contrários à proposta. Então, o governo está bastante otimista, mas as articulações, claro, continuam, né? A gente sabe que, em se tratando de Congresso Nacional, tudo é possível, tudo pode acontecer. Então, o governo está bem atento. Hoje mesmo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ofereceu um café da manhã, mas não foi para a base aliada, não. Foi para os oposicionistas, né? Para os deputados que fazem oposição. Então, eles foram lá, participaram desse café da manhã. Ontem mesmo, o mesmo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também ofereceu um jantar, dessa vez um coquetel, digamos assim. Dessa vez para a base aliada. Então, vários deputados foram lá, compareceram, foi lá na residência oficial, nós temos aí umas imagens da movimentação, e aí você percebe também que algumas pessoas foram para lá protestar, então fizeram essa espécie de corredor. É aquela história que a gente já falou sobre essa PEC, né, que é uma PEC um tanto quanto polêmica. O que ela determina? Determina que a União, incluindo o Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de então, eles vão ter um limite para gastar. E qual vai ser esse limite? Vai ser o índice inflacionário do ano anterior. Então, essas pessoas que são contrários a essa proposta argumentam que setores como saúde e educação vão ficar comprometidos porque a demanda aumenta anualmente, então necessitaria também de uma ampliação aí nesses gastos. De qualquer forma, por conta exatamente desse outro lado aí, o governo já determinou que essas duas áreas, educação e saúde, elas só vão contabilizar esse índice inflacionário, ou seja, esse cálculo só vai valer para essas duas áreas a partir de 2018. Mas sim, o governo está bastante otimista, já começaram os debates lá na Câmara Federal, os deputados já começaram a debater, mas a votação mesmo só deve acontecer no período da noite, Rodrigo. Então, é bem provável que hoje, né, não sabe-se bem que horas, mas que hoje seja aprovada, finalizando, portanto, o segundo turno da PEC. A gente lembra, por se tratar de uma proposta de mudança da Constituição, precisa desse trâmite, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Já tem um cronograma a ser seguido no Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já se reuniu com líderes e eles já determinaram também um cronograma. Qual vai ser esse cronograma? A previsão é que a PEC seja aprovada, votada e aprovada, né, em primeiro turno no dia 29 de novembro e em segundo turno no dia 13 de dezembro, finalizando assim essa etapa considerada tão importante para o governo Temer para reequilibrar as contas públicas. Rodrigo. Obrigado, Renata. Essa que é a prioridade do governo, não há muita dúvida, Cláudio, em relação à aprovação. Exatamente. E deve ser também a prioridade para o país. O Brasil quebrou, está vinha gastando muito mais do que poderia e isso acabou produzindo no governo Dilma um déficit de 170 bilhões de reais. Alguém tem que fazer alguma coisa. Essa turma aí que protesta contra a PEC 241 são exatamente as pessoas que mais se locupletam, mais se beneficiam da gastança pública. Sindicalistas, por exemplo,
Só para os sindicatos brasileiros, mais de 15 mil sindicatos brasileiros. Só em termos de comparação, nos Estados Unidos existem 91. Aqui são 15 mil. Só esses 15 mil recebem de transferência, 15 mil sindicatos brasileiros recebem de transferências do governo mais de 3 bilhões de reais. Isso sem contar o imposto sindical, que são outros 3,5 bilhões de reais. Mas o imposto sindical é tirado do nosso bolso, do bolso do trabalhador. Também são contra a PEC outras entidades, setores, categorias que se beneficiam largamente da gastança desenfreada da coisa pública. Tudo isso para que nós, os contribuintes, os pagadores de impostos, continuemos a sustentá-los. E isso não é mais possível. É por essa razão que o país espera ansiosamente que a Câmara dos Deputados aprove em segundo turno a PEC 241. E agora é para valer, a água vai ficar mais cara. A tarifa extra de 20% na conta começa a valer em 30 dias. O reservatório do Rio Descoberto atingiu 24,9% da capacidade, o volume mais baixo da história. O reajuste atinge imóveis que consomem mais de 10 mil litros de água por mês. Tarifa de contingência. Já ouviu falar? Se não ouviu, é bom se acostumar. Essa taxa, a partir de agora, vai fazer parte da rotina dos brasilienses. Isso porque o reservatório do Descoberto está funcionando abaixo dos 25% de capacidade. A medida, segundo o governo, é para incentivar a população a economizar o consumo de água e, com isso, diminuir os riscos de racionamento. A expectativa nossa é que as pessoas atinjam pelo menos de 10% a 15% de redução. Mas a meta é o seguinte, quem puder fazer o máximo possível, que o faça. A gente incentiva que até tenha redução de 20%, 30%, vai depender do consumo de cada um. A CAESB vai notificar quem está com consumo elevado já na próxima conta de água. A pessoa terá 30 dias para diminuir os gastos e a partir de dezembro a cobrança da tarifa extra já começa a ser feita. 40% das ligações da CAESB consomem menos de 10 mil litros por mês e estão isentas do adicional. A DASA estipulou que a tarifa de contingência fosse de 40% para residências normais e 20% para residências populares, comércio, indústria e público. Mas o Tribunal de Justiça do DF determinou que o valor seja de 20% para residência normal, 10% para populares e 20% para o restante. A CAESB deve arrecadar entre 8 e 9 milhões de reais por mês com a tarifa. Quanto mais as pessoas reduzirem o seu consumo, menor será esse recurso. A tarifa só chegará ao fim quando a DASA determinar que os reservatórios estão com níveis satisfatórios, ou seja, acima de 60%. Ainda segundo o presidente da CAESB, existe a previsão de que o reservatório do Descoberto chegue a 20% em meados de novembro. Nesse caso, o racionamento atingiria cerca de 80% do DF. Nós vamos fazer ele com o maior critério técnico possível, mas será inevitável o desabastecimento de algumas áreas. A tendência é que a gente tenha 24 horas sem água e aí de 72 horas a 96 horas com abastecimento. Quem vai pagar o pato, mais uma vez, é o consumidor. Exatamente. Pagar o pato, inclusive, da imprevidência da CAESB e da DASA, da incompetência dessa gente aí que a gente ouviu, que não foi capaz de tomar providências no sentido de impedir que acontecesse o colapso no fornecimento de água. Trata-se disso. A prioridade na CAESB é resolver o seu problema de caixa, não é resolver o nosso problema de caixa cheia d'água. Essa questão, esse aumento de 20% é absolutamente abusivo, chega a ser criminoso numa economia de inflação que não chega a 1/3 desse percentual, numa economia paralisada, num país em crise, com pessoas desempregadas, com pessoas apertadas, em má situação, com corda no pescoço. E a CAESB resolveu, então, vir no nosso bolso e tirar 20% de reajuste na conta d'água. Isso é, no mínimo, indecoroso. Essas pessoas deveriam se envergonhar de fazer isso e não demonstrar tanta satisfação, tanto orgulho de aumentar a conta d'água em 20%. E a seguir, multas ficam mais caras a partir de novembro. Tem infração que chega a mais de 60% de reajuste. É logo depois do intervalo.